É um prazer novamente estarmos aqui e iniciarmos essa quarta e última aula que nós estamos, desse curso, que nós estamos fazendo aqui, sobre o livro do padre Júlio Minvielli, O Comunismo na Revolução Anticristã, para uma teologia da história. Muito bem. Na nossa última aula, nós estávamos analisando o capítulo 3, e o capítulo 3, como provavelmente vocês já observaram no livro aí, é um capítulo longo, eu tentei abraçar muita coisa na aula passada, ficou faltando umas coisinhas, mas eu acho que durante a aula a gente também foi falando muita coisa que estava mais para frente do capítulo também. Eu só vou retomar um último ponto, do capítulo anterior, que é o 10º tópico, que ele coloca lá na página 114, para a gente passar para o capítulo 4, o último capítulo do livro, que também é um capítulo bastante grande, é um dos capítulos maiores do livro, e a gente também vai precisar ser mais seletivo naquilo que a gente vai tratar hoje para a gente poder concluir bem esse curso, Muito bem. Como eu acabei de sinalizar, o último tópico do capítulo 3 se chama o regresso humano e o progresso técnico. Já no início dessa obra, o padre Júlio Minvielli, ele coloca essa realidade de que o progresso técnico, o avanço do conhecimento humano por meio da tecnologia, das novas invenções da indústria, não necessariamente levam um homem a um patamar superior enquanto ser humano. Muitas vezes, na verdade, o que acontece é o contrário. E é justamente isso que o padre Júlio Minvielli trata aqui nesse tópico. E o que ele diz é que o homem vem regredindo desde a primeira revolução cristã. A primeira revolução cristã foi no Renascimento. É ali que começou a grande decadência. Ele diz assim, mais ou menos aí no meio do primeiro parágrafo, Negamos que tenha havido progresso no próprio homem, em sua inteligência e vontade. A inteligência progride com o hábito da sabedoria, que o faz ver todas as coisas à luz da primeira verdade. Sua vontade progride com os hábitos virtuosos que levam para o bem. Então, é isso que faz o homem progredir, A virtude. O próprio Aristóteles já ensinava isso, E Santo Tomás também se inspira nos escritos aristotélicos, O que Aristóteles dizia é que o homem cresce quando ele se torna virtuoso, Ele vai trabalhando aquilo que nele é mais nobre. Muito bem. E o homem moderno sofre em sua inteligência por causa do erro do ateísmo, que penetra cada vez mais profundamente em sua vida, e ele sofre em sua vontade pelas más inclinações que o pervertem desde a mais tenra idade. Sofre em sua vontade pelas más inclinações que o pervertem desde a mais tenra idade. Eu penso nos jovens de hoje, eu penso nos adolescentes de hoje, que crescem diante de um cenário social completamente envenenado, completamente poluído, e seja para onde eles se dirijam, lá há contaminação, lá há pecado, lá há imundície. Então, o nosso povo, depois de tantos séculos da Revolução Anticristã, ele já nasce crescendo, dando seus primeiros passos já na sujeira, na lama, e vai crescendo ali, aprendendo coisa errada desde cedo, e que o certo é errado e o errado é certo.
A delinquência infantil demonstra isso. Olha como é que ele termina esse parágrafo, né? A delinquência infantil demonstra isso, né? Um tempo das crianças delinquentes, dos jovens delinquentes, né? Revoltados, né? Revoltados contra os pais, revoltados contra a família, revoltados contra aquilo que têm, extremamente insatisfeitos, né? Ele continua: o progresso parcial que o homem moderno obtém na fabricação de artefatos, né, longe de equiparar a profunda regressão, aumenta, coloca em mãos criminosas maior poder destrutivo. Aí, né, ele vai, depois no parágrafo de baixo, dizer sobre esse estado convulsivo crônico que é o século XX. O século XX é uma loucura, né? O estado convulsivo crônico em que a humanidade vive há 50 anos, isso porque ele escreveu isso na década de 60, né? Meu Deus, depois nós tivemos o resto para cá, que nós sabemos muito bem o que foi. Ou seja, o século XX, olha como ele começa, olha como é que ele termina. Olha quem era o homem em 1905, 1910, né? Como que se vestia, quais eram os costumes, né? Na vida comum, prática, né? E depois como a coisa termina, né? E tudo que está nesse meio do caminho é o que ele coloca aqui agora. Este estado convulsivo é o resultado de todos os erros e aberrações da humanidade desde o Renascimento. A Guerra Mundial de 1914, o fascismo, a crise de 29, a Guerra Civil Espanhola, o hitlerismo, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e a ameaça permanente de uma guerra atômica são eventos de uma tal magnitude que cada um deles poderia preencher um século de história. Um século de história. Cada um desses eventos, né? Mas estava tudo junto, tudo amarrado. Começa um, termina outro, às vezes mais de um ao mesmo tempo acontecendo, né? Dado o peso de tais eventos, o homem vive aterrorizado. A era atômica é a era do terror, né? Nós sabemos, né, que depois que esse livro foi escrito, durante muitos anos ainda, o mundo viveu aquele clima tenso da Guerra Fria, né? E durante aquele período, muitas outras revoluções estavam estourando, né, ao longo do globo, uma luta muito ferrenha ali entre os Estados Unidos e a União Soviética, que ia se estendendo cada vez mais, e realmente tudo ali poderia ir pelos ares, né? Poderia ter acontecido uma grande desgraça. Graças a Deus, o mundo nunca viu, nunca presenciou o que é uma bomba nuclear. Nós sabemos que é uma bomba atômica, mas uma bomba nuclear, essa nunca foi lançada. Nós não sabemos qual é o poder real dela de destruição, né? Mas as ameaças estão aí. Países ditatoriais hoje estão produzindo essas armas, né? Pessoas que não se dão bem com a própria política internacional, grupos, né? como são o caso dos chineses, né? Agora, não só isso, esse terror não é só um terror a nível de mundo, a nível de planeta, é um terror a nível de rua, de bairro, é um terror a nível de família, é um terror nas pequenas estruturas da vida. É aquele terror que no nosso Brasil hoje você não pode entrar para a casa do seu colega, entrar para a sua escola, se você vai de bicicleta, sem antes amarrar a sua bicicleta num cadeado, porque senão ela não estará mais lá quando você voltar. Você não pode esquecer o vidro do teu carro aberto, você não pode esquecer a porta da sua casa aberta. É um terror permanente. Por quê? Porque está tudo esfacelado. É o medo do outro, é o medo do casamento, é o medo de um compromisso sério, né? Ou seja, é o medo de amar, né? De ter uma vida. Ou seja,
esfacelou-se o homem que um dia se conheceu. Né? O próprio homem do século XIX, podemos dizer assim, que já era um homem esfacelado, o homem de hoje não se parece em nada, sequer, com o homem do século XIX. Não se parece em nada, em nada. É muito mais degradado, né? É muito mais corrompido, é muito mais imbecilizado, né? Animalizado, coisificado, né? Que passou por aquele processo que nós viemos explicando ao longo das aulas, né? Muito bem, aí é diante desse cenário assustador que a gente coloca nesse momento que a gente começa aí o 4º capítulo e último capítulo dessa grande obra. E o título do quarto capítulo é o seguinte: A Cidade Católica, a única solução contra o comunismo e contra a atual perdição das sociedades humanas. Então veja bem, existe uma solução para tudo isso? Existe, né? Mas é uma solução que, aos olhos do mundo atual, que está entregue às mãos do príncipe deste mundo, a solução que nós damos é uma solução que a eles é extremamente risível. É uma solução que, para eles, beira a imbecilidade. E qual é a nossa solução? A cidade católica, né? O homem, a humanidade, desde a primeira revolução anticristã, no Renascimento, no humanismo, vem tentando reinventar um jeito de viver. E um jeito de viver que não precisa de Deus, que não precisa das leis de Deus, que o próprio homem pode produzir. Ele mesmo pode construir o reino de Deus na terra, tendo ele mesmo o comando e sendo ele próprio esse próprio Deus. Acontece que essa ânsia do homem de dar a si próprio as suas próprias regras lançou-o nesse caos todo que nós estamos aqui descrevendo. Agora, o que o padre Rulli Minvielli coloca é o seguinte: a igreja, ela já tem um programa para o homem. A igreja já tem um patrimônio a preservar, patrimônio esse que dá a vida verdadeira ao homem, que é o que ele precisa. Então, não há necessidade do ser humano querer inventar a roda de novo, inventar como é que o homem deve viver. A receita já existe, claro, ela pode, deve e certamente será adaptada às realidades dos diferentes povos, mas essa receita já existe. É o que ele coloca lá na página 118, para quem está acompanhando aí. Ele escreve lá em cima, né? No segundo parágrafo: a igreja tem um programa para o homem de hoje. Este programa, que é religioso cívico, tem sido enunciado coerentemente desde o pontificado de Leão XIII, e Pio XII foi seu magnífico expositor. Mais embaixo ele escreve: temos um patrimônio a preservar, o conceito de Deus transcendente, de Cristo e da igreja. Nós não podemos pensar a história sem isso. Não podemos renunciar. Pensar a história, fazer política, buscar soluções para o mundo, para a sociedade, e esquecer disso, que nós temos um Deus transcendente, que nós temos Cristo, que nós temos a igreja, que nós temos um conceito de homem, de família, de sociedade, um conceito de direito, um conceito de propriedade e tantos outros pilares
firmes, que apesar de uma ação corrosiva, permanece fundamentalmente incólumes, porque eles foram construídos. Eles não são apenas conceitos que nunca se realizaram, que não foram clarificados. Então veja bem, lá em cima na página 119, ele escreve: a igreja não renuncia nem à ideia de civilização cristã, que, como vimos, é identificada com a cidade católica, nem a de Europa cristã. Então, a igreja crê na Europa cristã, crê no mundo cristão, e a Europa cristã, nós sabemos que hoje, eu tenho um padre, um amigo que é brasileiro, mas está morando na Espanha. Na última conversa que nós tivemos, depois que ele já está um tempo lá, ele falou para mim: olha, é muito diferente ser padre aqui na Espanha e ser padre no Brasil. No Brasil as pessoas ainda têm fé, aqui elas não têm mais. Então, assim, é difícil encontrar pessoas que acreditam em Deus. O laicismo se espalhou completamente na Europa. Diante disso, o papel dos revolucionários que lutam contra a igreja, que lutam contra a cidade católica, é mudar as bases naturais e tradicionais da sociedade. É toda essa herança que eu acabei de citar, que a igreja nos transmitiu durante os séculos. O que eles querem fazer é mudar tudo isso. Agora, os revolucionários que têm Lúcifer por pai, e é o que ele diz aqui, essa frase está aqui no livro, porque Lúcifer é pai do naturalismo, é pai do liberalismo, é pai do laicismo, é pai do socialismo, é pai do comunismo. Tudo isso, quem é o pai de tudo isso é Lúcifer. Não são os teóricos, não são os filósofos, eles são simplesmente os garotos de recado. Naturalismo, liberalismo, laicismo, socialismo, comunismo, todos eles são inimigos de Deus. Todos eles são igualmente inimigos do homem. Essa questão do laicismo é muito importante, porque existe uma necessidade de se combater o laicismo. É uma peste do mundo de hoje, que ordena a retirada completa de Deus de todas as áreas da vida social humana. Isso é o laicismo. A igreja precisa tirar a sua influência de simplesmente tudo. As cruzes precisam sair das escolas, dos hospitais, dos tribunais. As instituições precisam ser esvaziadas de Deus. Até mesmo, quando se fala esses movimentos anticlericais que existem dentro do próprio clero, de padre que não quer parecer que é padre, porque ele quer parecer igual ao povo. Isso é laicismo. Isso é laicismo. É não querer diferenciar o que são as coisas sagradas das coisas profanas. O laicismo é não diferenciar que existem ideias que são humanas e existem as ideias que são de Deus. Existem os conceitos que são de Deus, as leis que são de Deus, e existem as leis que são humanas, que são profanas. Que existe o sagrado,
existe o sagrado. O laicismo acaba com tudo isso. Veja bem o que escreve Padre Julio Minvielli, aqui na página 121, lá mais para o final do parágrafo, ele escreve assim: Cristo exerce sua realeza universal e espiritual sobre tudo o que for temporal, seja nacional ou internacional. É por isso que o laicismo é a peste que gangrena o mundo hoje. O laicismo das organizações internacionais, o laicismo das nações, o laicismo de instituições como a justiça, a universidade, a escola, a família, a prosperidade e a ordem econômica. É bem evidente que, se o Espírito de Cristo e sua Igreja não inspira todos esses organismos, eles se tornam fontes de infecção, de perversão e de dissociação. Então, isso é hoje a justiça. Jesus foi retirado, está sendo retirado dos tribunais. E se Jesus é retirado dos tribunais, o tribunal ele se torna uma fonte de infecção, a escola se torna uma fonte de perversão e não de educação. Não se pode mais rezar nas escolas, não se pode mais ensinar a verdade nas escolas. Precisa se ensinar ideologia, precisa ensinar, e ideologia é mentira, mentira no sentido pleno, no sentido de que é uma invenção da razão humana, um conceito criado para se estabelecer no mundo aquilo que o cientista que o criou acredita que é a verdade, a minha ideia, a minha filosofia, o meu conceito, né? A filosofia moderna, ela se parece muito com o protestantismo, porque o protestantismo, ele ele dá a si mesmo, né, o aval de interpretar as Sagradas Escrituras de uma forma individual, né? A revelação chega até mim mesmo, né? Eu mesmo compreendo, mas eu compreendo uma coisa, João compreende outra, Pedro compreende outra, e pronto, nós temos aí muito bem 9.000 seitas protestantes, né? Muitas, né? E da mesma forma que as seitas protestantes se multiplicam, porque foi dado a eles, né, a possibilidade de interpretar de forma individual a Bíblia e dali tirar daquilo que ele quiser da cabeça. Isso é o filósofo moderno. O filósofo moderno, ele não está mais preocupado com a realidade, ele não está mais preocupado com a realidade, de ler a realidade e da realidade construir o pensamento, né? Ler a realidade, ele não quer ler a realidade, ele quer ser a fonte da verdade, o emissor da verdade, e não aquele que lê, e não aquele que interpreta. Descartes, né? Eu penso, portanto eu existo. Então ele tira a própria existência do próprio pensamento, né? Ele não existe e percebe a sua existência e se percebe como ser pensante. Não. Primeiro ele se percebe como ser pensante. Então, primeiro eu penso. Eu tenho as minhas, né? Eu tenho aqui, eu sou esse ser que pensa. Então, a partir daqui, eu construo tudo. E assim é depois dele. Assim é Kant, assim é Hegel, assim é Marx, assim é Freud, né? Assim até mesmo antes, muito antes, Thomas Hobbes, John Locke, né? Esses filósofos todos, né? Eles criaram teorias que eles julgavam científicas porque obedeciam determinadas regras lógicas aqui e acolá, né?
amarravam um pensamento, às vezes com muitos sofismas, né? Normalmente com muitos sofismas, né? E chegava a alguma conclusão, né? Homens muito capazes, muito inteligentes, gênios, sem dúvida nenhuma, que escreviam muito bem. Todo grande filósofo escreve muito bem, tem uma capacidade de convencimento grande, né? Ele não está ali escrevendo bobeirinha, muito pelo contrário, os livros de filosofia eles são profundos, né? Um livro como a Crítica da Razão Pura, você passa anos estudando aquilo, para entender o quê? Que Kant está dizendo que o que vai ser verdade ou não, certo ou errado, no final das contas vai sair da minha cabeça, não vai vir nada de fora que eu vou pegar, é daqui que vai sair, é daqui que tem que sair. O iluminismo é isso, é a liberdade de qualquer coisa que esteja fora de mim. Eu não tenho que obedecer a nada que está fora de mim, eu tenho que, a partir de mim, da minha razão independente, fazer brotar esse saber, esse conhecimento. Isso é o iluminismo. Muito bem. Então ele diz aqui, é bem evidente que se o Espírito de Cristo e sua igreja não inspira todos esses organismos, a escola, a universidade, a justiça, a família, eles se tornam fontes de infecção, de perversão e de dissociação. E o que eu falei agora aqui no começo da aula, né? É preciso que a gente entenda que depois da encarnação de Jesus Cristo, não é possível haver paz e bem longe dele. Então, quem tira Jesus do altar, quem tira Jesus da vida pública, caminha para a própria destruição. Ele escreve isso, página 122, lá em cima. Depois que a redenção de Cristo se constituiu como eixo da história mundial, não é mais possível para o mundo e para um povo encontrar a paz de costas para um ungido de Deus. Daí então a necessidade de restaurar a autoridade pública, vai dizer Padre Guilherme Velho. Existe uma necessidade de restaurar a autoridade pública, porque nós acabamos de falar aqui, a autoridade pública ela está se perdendo. Ele diz lá no finalzinho da página 122, mas só é possível restaurar a majestade da autoridade pública quando ela cumpre seu fim próprio e específico e se coloca ao serviço virtuoso da comunidade. Está aqui, meus amigos, aqui está a majestade, quando ela se coloca ao serviço virtuoso da comunidade. O que a escola quer gerar hoje nos nossos alunos? Conhecimento. Mais o que? Nada. Que eles possam simplesmente ser bons cidadãos, né? Quem é o bom cidadão? Aquele que trabalha e paga os seus impostos, né? Para um dia morrer, ter sua aposentadoriazinha lá e morrer. Acabou. Esse é o bom cidadão. É isso que se espera das pessoas. É para isso que os pais mandam os filhos para a escola, lá na primeira série. Meu filho, vai para a escola, porque se você não for estudar, né, você vai ficar burro, você vai puxar carroça, você não vai ter emprego, né, você não vai ser ninguém, né? Ou seja, é a pior coisa que você pode ouvir na tua vida quando você inicia a sua vida escolar. Que se você não gosta da escola, você tem que aprender a gostar, porque se você não gostar, você vai puxar a carroça, né? Você vai ficar sem emprego, você não vai ter casa, você não vai ter onde morar, você não vai ter comida, né? Ou seja, e aí a vida escolar do estudante passa a ser, para o resto da vida dele, a ideia de que eu preciso estudar. Por quê? Porque eu preciso me formar e eu preciso ter um emprego. Para quê? Para eu comprar uma casa, para eu comprar um carro, para eu comer bem, para eu poder viajar, né? Para eu casar, ter filho, estar ali me bancando, né? E aí, legal, acabou, zerei a vida. Se eu conseguir isso, excelente, né? Ou seja, acabou, é para isso que eu estudo, para isso que a pessoa vai para a escola. Quando que se fala lá dentro, né, de construir as virtudes humanas?
Vou nem dizer as virtudes, as coisas mais obscenas que vocês puderem imaginar. É isso que acontece nas escolas. O que acontece nas escolas é uma profusão enorme de ideologia. Não é o ensino da virtude.